Oi, gente. Então, vamos lá estudar novamente ali o capítulo 3, né, que a gente teve ali o problema de conexão, 3 de Josué. Então, vamos sem perder tempo, ver exatamente qual é a essência desse capítulo, né? A gente pode ver assim que claramente esse capítulo trata da travessia do Jordão, né, já rumo ali a Jericó, né? Ao que vai acontecer ali com os muros de Jericó, a conquista de Jericó, né? Já depois dos dois primeiros capítulos, né? Relembrando, o primeiro capítulo ele trata sobre a vida devocional, sobre a, a, o nosso apego à palavra, né? Seja forte e corajoso, né? A força e a coragem para enfrentar a batalha que é se aproximar da palavra de Deus, né? Esse é o nosso primeiro gigante que a gente tem que desconstruir, derrotar, né? É o aproximar-se da palavra de Deus, que o inimigo com certeza vai se opor demais a isso, a essa prática, né? Porque na feita que a gente se achega ao Senhor, o diabo foge de nós, né? Esse é o princípio de toda qualquer vitória e libertação, né? O segundo capítulo, nós vamos ver ali os espias, né? Espiando a terra, né? E se deparando ali com a casa de Raabe, que a gente viu tudo que significa aqueles espias entrarem ali na terra, na casa de Raabe, tá bom? Então, a gente está exatamente entrando agora no capítulo 3, onde o povo se depara com o Rio Jordão, né? O que significa esse Jordão? O que significa esse atravessar o Rio Jordão, né? É exatamente um batismo de arrependimento, né? Que houve exatamente esse primeiro batismo ali, quando o povo foi tirado da terra do Egito, né? Vocês lembram disso, né? E eles atravessaram, né, aquele Mar Vermelho, em pés enxutos, né? O Mar Vermelho. Né? Então, aquele primeiro batismo ele foi uma mudança de endereço, né? Deus tira o povo do Egito e leva eles para uma nova realidade, né? Essa realidade é o tratamento de Deus, né? Exatamente o deserto. Você houve aquela passagem de endereço, aquela troca de endereço para o deserto, né? Agora você vê exatamente uma outra mudança radical, né? De situação e de endereço, né? Deus vai mudar de novo o endereço daquele povo, né? Eles estão saindo de uma vida de tratamento ali no deserto, 40 anos, e entrando numa nova realidade, que é exatamente o quê? A herança. Né? A promessa e a plenitude exatamente da conquista do que nós estamos entendendo na libertação, que é a conquista da alma. De uma terra que emana leite e mel, mas que está sendo muito mal habitada. Né? Então o Jordão é exatamente esse limite entre a vida no deserto e a vida abundante em Cristo. É esse limite que nem todo mundo consegue romper. De toda aquela geração que saiu do Egito, quantos que entraram nela? Sei lá, você lembra, né? Só 2. Só Josué e Caleb. Né? Toda aquela geração morreu no deserto. Por várias situações, eles murmuraram, né? Eles se rebelaram contra a voz do Senhor, contra o tratamento do Senhor, inclusive tendo saudade das cebolas do Egito, né? Então, a murmuração e a rebelião é exatamente um caminho oposto ao caminho da mudança. Toda vez que você se coloca num caminho, numa postura de murmuração e de rebelião, aquilo que era para libertar passa a ser uma cadeia para você e você vai morrer no deserto, né? Porque uma coisa é você ser arrancado do Egito, você sair do mundo, você de certa forma ser tirado por Cristo da escravidão do mundo. Outra coisa é Deus lidar com a mentalidade de escravo, né? É interessante que, gente, para tirar o povo do Egito foram 10 pragas, né?
mas para tirar o Egito do povo foram 40 anos. Então, para que você possa exatamente entrar na Terra Prometida, o Egito tem que ser arrancado da mentalidade. Então, o Jordão é o símbolo do arrependimento. Quando você fala de Jordão, a gente sempre pensa, na mensagem ali de João Batista, que é o quê? É o ministério. Qual era o ministério de João Batista? Era o ministério do arrependimento. É muito importante a gente entender a essência, do conceito de arrependimento. O que é arrependimento? Porque se você não entende isso, se você não tem esse alicerce, esse fundamento no seu espírito, realmente você não vai conseguir desfrutar, dessa plena vida em Cristo, dessa libertação da alma. O arrependimento é a chave que nós temos nas mãos para vencermos toda a nossa infantilidade. Não existe perdão sem arrependimento. O pedido de desculpa não é um arrependimento. A gente vai ver exatamente o que significa esse arrependimento. Você não vai experimentar essa mudança de endereço. Então, o que é, de fato, esse arrependimento? É quando você toma uma decisão dentro de você de mudar. É quando você diz para você mesmo, e para o mundo espiritual, a partir de agora, isso que eu vinha fazendo, que desagrada a Deus, essa mentalidade, esses comportamentos de escravo, essas estruturas de escravidão, na minha vida, a partir de agora, eu não faço mais, nem que eu tenha que suar sangue. Eu não faço mais. Eu decido mudar. Então, quando você toma essa decisão irrevogável dentro de você, você cruza o Jordão. E então você vai para o sobrenatural de Deus. Não é você que vai deixar o pecado, é o pecado que vai te deixar. O diabo vai fugir de você quando você toma essa decisão. Daí você vai experimentar exatamente as águas do Jordão parando. É uma libertação sobrenatural. É Deus que realmente vai fazer a maravilha na sua vida, na sua alma, a partir de uma decisão que você tomou. Porque Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. A base da santificação é a vontade. É a vontade. Se você não quer Deus, Deus não vai fazer. Quem ama, respeita, Deus respeita a nossa vontade. É o princípio da adoração. O princípio da adoração é liberdade. Deus quer adoradores e procure adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Com verdade, não com hipocrisia e mentira. Quem vai para o inferno vai com as próprias pernas. Não foi Deus que vai lançar ninguém no inferno. Vai por causa das suas obras. Porque pecado é uma decisão. Desobedecer e obedecer é uma decisão. Agora, se você quer, se você decide, irmãos, não tem fortaleza que resista. As águas vão parar. O mar vai se abrir. Então, o que a gente observa aqui é exatamente esse batismo no Jordão. Foi aqui que as muralhas de Jericó começaram a cair. Essa é a verdade. Começou a cair aqui. Aliás, pensando bem, ela já começou a cair lá no capítulo 1, na vida devocional de meditação e obediência, onde você não vai ficar pulverizando, os seus esforços num frenesi ministerial. Mas você vai concentrar os seus esforços em meditar e entender a vontade de Deus para a sua vida. Aí você começa a mapear, você começa a entender, penetrar nas fortalezas quando você passa por esse batismo de arrependimento. Então, como é que flui o arrependimento na nossa vida? Quem é que nos convence do pecado, da justiça, do juízo? O que é a presença de Deus no meio do povo? O povo lá do Antigo Testamento era a Arca da Aliança. No nosso meio hoje é o Espírito Santo. Então, por isso que ela tem que ir na frente. A Arca da Aliança tem sempre que ir na frente. Sempre que ir na frente. Você tem que dar um espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. Esse espaço exatamente onde ele vai
te convencer. A Bíblia ela fala que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então nós temos que dar essa liberdade, esse espaço. Clamar e dar esse espaço. Essa consciência da presença de Deus é que tem que nortear a nossa vida. A arca, ela sempre tem que ir à frente. Não adianta você querer atropelar a presença de Deus. Então, deixa a presença aí na frente, deixa seu compromisso, sua aliança com Deus te nortear. Deixa o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deixa ele fazer o ministério dele. Né? Não só na tua vida, mas como na vida das pessoas. Deixa de ser o Espírito Santo. Né? Tem muita gente que quer evangelizar as pessoas sendo o Espírito Santo, querendo convencer as pessoas do pecado delas. Não, quem faz isso é o Espírito Santo. Nós testemunhamos do amor. O resto é o Espírito Santo que faz. Então, exatamente essa consciência da presença de Deus, né? A santificação aqui, na verdade, quando a Bíblia fala de santificação, é exatamente essa posição de mudança. Você diz, eu quero mudar, eu cansei do deserto, eu quero sair daqui. Eu cansei dessa mentalidade de escravo. E você dizer, eu vou deixar essa vida, né, no deserto, seca, limitada. Né? Eu vou deixar essa realidade. Então, a plenitude da promessa de Deus, né, eu entro nela. Eu decido entrar. A terra que manda leite e mel é uma nova realidade. Ela tem desafios. Mas ela é uma nova realidade. E ela é palpável. Então, o que é Canaã? Canaã é exatamente essa vida em abundância, né? Da nossa alma. E para isso, né, gente, é lógico que tem esse tratamento no deserto. Se Deus não confrontar, não arrancar essa mentalidade de escravo, todas essas coisas que ainda nos ancoram no Egito, né, nos prendem no Egito, todas essas ataduras, essas amarras que ainda nos prendem numa vida de murmuração, de rebelião, de insubordinação à liderança. Se a gente não se desgarrar disso, realmente vai ser difícil a gente conquistar a terra. Que exatamente está na sua alma. Esse capítulo é exatamente o divisor de águas da libertação da alma. Que não acontece sem o discernimento desse princípio do arrependimento. Convicção do pecado não é arrependimento. Faz parte, mas não é. Ele já foi convencido do pecado. Ele sabe que está no caminho de morte. Não precisa você dizer mais isso para ele. Confissão de pecado também não é arrependimento. A Bíblia fala que aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará. Né? Você bloqueia a prosperidade da alma, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, 13. Então a confissão ajuda você a se arrepender. E qual é a essência do arrependimento? É a decisão de deixar, como a gente já falou. Quando você toma essa decisão dentro de você, aí é que o pecado se ajoelha debaixo do poder do Espírito Santo. Né? E vai acontecer algo inédito. Quando nós nos arrependemos, confessamos e abandonamos, algo inédito acontece. É a decisão de deixar. Quando você toma essa decisão, você fala. Mas eu nem sabia que era tão fácil assim vencer o pecado, mas por causa da graça de Deus, por causa do sobrenatural, ele vai dividir realmente as águas do Jordão na sua alma. E você vai deixar para trás o velho endereço, o deserto, e entrar na terra que mana leite e mel. Então a essência desse capítulo é o batismo do arrependimento. Nós temos que passar por esse batismo, onde realmente nós estamos deixando para trás a mentalidade de escravo. Então, tirar o povo do Egito foi fácil. 10 sinais, 10 pragas, onde Deus julgou os falsos deuses, os demônios, os principais do Egito. Agora, tirar o Egito, tirar a mentalidade de escravo do povo, foi só aqui no Jordão. Não só esse processo foram 38 anos,
E muita gente ficou para trás porque essa é a lei do deserto. Ou você é aprovado, ou você morre. Então, a gente precisa entender que não tem como conquistar a terra prometida sem arrependimento, sem passar por esse Jordão. Esse Jordão significa exatamente o batismo do arrependimento. Arrependimento, mudança, decisão. É quando você decide mudar. Aí o diabo fugirá de nós.